Hoje é meu aniversário e o vídeo de hoje é sobre o meu maior fantasma. Meu corpo. Oi, oi povo, here's Johnny. E o conteúdo hoje vai soar mais como um desabafo, mas precisamos falar sobre o corpo gordo. Eu sei que é difícil para muita gente, incluindo para mim, mas chega uma hora que é necessário expurgar algumas dores. E faz tempo que a minha relação com o meu corpo traz consequências nada positivas para a minha saúde mental. E eu assumo responsabilidade pela maneira que eu encontrei para lidar com esse assunto até hoje, sempre descartando qualquer indício de positividade para focar no que denigre, no que maltrata. Mas também preciso endereçar uma mensagem à sociedade, pois ela é parcialmente responsável. O corpo gordo é apenas mais um corpo e precisa ser visto assim. No site do Ministério da Saúde consta que o Brasil possui 55,7% de pessoas com sobrepeso e 19,8% em estado de obesidade. Esses dados são de 2018, mas aparentemente é a versão mais atualizada disponível. Para isso, precisamos esclarecer o que identifica o sobrepeso e a obesidade. Pelo IMC, que é o Índice de Massa Corpórea, calculado pelo peso dividido pela altura ao quadrado, qualquer pessoa com resultado entre 25 e 29,9 kg por metro quadrado se encaixa como sobrepeso. Acima disso já é obesidade subdividida entre graus 1, 2 e 3 ou mórbida, a depender do valor resultante. Para a American Medical Association, a obesidade é considerada uma doença desde 2013. Já a Organização Mundial de Saúde não chega a nominar assim em seu website, resguardando-se a definir a obesidade e sobrepeso como, entre aspas, os maiores fatores de risco para várias doenças crônicas, incluindo doenças cardiovasculares. Doenças crônicas são aquelas de progressão lenta e durabilidade, muitas vezes sem cura, mas tratamento possível. O argumento para classificar a obesidade como doença é que ela não é curável, mas controlável, como as doenças crônicas. E também que ela aproxima o paciente de enfermidades que são crônicas, como diabetes, hipertensão, infarto e trombose. Eu não tenho qualquer ligação com as ciências médicas, mas enquanto pessoa gorda, ouso discordar. Eu não penso na obesidade como doença, mas como condição. O verbo aqui é estar, não ser. Afinal, não é a roupa que veste a gente, sim nós que vestimos a roupa. Isso quer dizer que estar obeso não é sinônimo necessariamente de estar doente. Do meu exemplo, eu faço acompanhamento médico periódico, exames de sangue e urina são dentro do esperado, exceto um ou outro item que pode estar um pouco excessivo ou abaixo do aceitável, e não possuo nenhuma doença crônica além do vitiligo. E até onde nós sabemos, e aqui incluo também a sociedade médica, a causa para o vitiligo, que é uma doença crônica e dermatológica, ainda é desconhecida sem relação com a obesidade. A questão com determinar a obesidade como doença é o estigma que essa ação causa. Já não é fácil no dia a dia para nós, na dificuldade de passar na roleta no ônibus ou na sensação iminente de incômodo quando estamos no elevador lotado que demora um segundinho a mais para subir, ou então na vergonha de ser barrado de andar numa montanha-russa porque o cinto de trava de segurança não fechou. Eu poderia listar muitas outras aqui, sem contar as retratações do que é considerado belo e saudável na televisão, na internet, no cinema. A representação do perfil ideal propagado pelas mídias de massa desdobra sua principal função na influência da sociedade, como coloca Hoffeld. Outro dia me apareceu uma notícia sugerida sobre o porquê não havia pessoas fora do padrão sarado no programa de férias com o ex-Brasil. A equipe de comunicação da MTV respondeu que os corpos não colocam as pessoas em vantagem na seleção, pois eles priorizam, abro aspas, bons personagens, convivências interessantes, personalidades fortes e boas histórias para contar, fecho aspas. Certo, então 55% da população brasileira não possui vivências interessantes, personalidade forte e boa história para contar? São 6 edições do programa, cada uma com cerca de 20 participantes, e até hoje apenas um deles saiu um pouco do perfil comumente utilizado pelo programa. Esse rapaz, aí na tela, Gabriel Romano, em que alguns apontam que Gabriel não estava gordo, outros julgam que sim estava,
Mas independente, não cabe a mim, você ou ninguém determinar isso. A relação com o corpo é bastante individual. A minha nunca foi das melhores, eu sempre tive uma visão distorcida da realidade. E olhando para trás eu consigo ver isso claramente hoje. Eu sempre me achei mais gordo do que eu estava e continuo tendo essa visão. Eu não me sinto bem na minha própria pele e isso é tão difícil. Por muitas vezes eu decidi embarcar em dietas malucas, desisti de comprar uma roupa por achar que ela não era certa para mim, recorri ao vômito forçado e algumas vezes à medicação, indicada ou não por um profissional adequado. É uma bagunça grande aqui dentro da cabeça, fora o julgamento que acontece apenas de sairmos nas ruas ou até mesmo dentro de casa. E eu também não me eximo da responsabilidade. Eu não vou ser hipócrita de forma alguma. Não só eu passo por isso, como também contribuo com esse fluxo de julgar, de sentir pena, de criticar quem está com peso fora do que determina o correto. É uma desconstrução diária, precisa ser para todos nós. Hoje eu tenho um acompanhamento psicológico e tem me feito um bem danado. A minha terapeuta esteve gorda e há alguns anos ela já não está. Então eu acredito que ela compartilha muitos dos sentimentos e experiências das quais eu passo e passei. Isso me dá forças, me encoraja. De verdade. Conheci ultimamente alguns grupos que se consideram body positive. E essa é uma abordagem muito válida de aceitação do próprio corpo, que acredita que não é nossa obrigação de se encaixar no estereótipo de beleza. Eu lembro-me bem do segundo semestre da faculdade de jornalismo, a matéria era estética, e o professor trouxe um entendimento do belo. Platão é direto ao dizer que o belo não depende de quem observa, pois está contido no próprio objeto, com Oliveira reforçando que, abro aspas, pode-se dizer então que a beleza em nossos dias define-se de um lado como uma questão construída ou exibida por discursos normativos e de outro por ser uma vivência pessoal, onde estão presentes interagindo nossa experiência e escolha. Fecho aspas. Muitos profissionais, coloca Mary Burke, se preocupam porque as pessoas que não acreditam estarem acima do peso ou não veem a obesidade como algo tão sério têm menor probabilidade de buscar tratamento e critica então a tendência de, entre aspas, a aceitação da gordura. A construção de um perfil certo e errado vai de soma a maior das obsessões nessa indústria, o número, o peso, quando deveria ser o hábito. Nos empurram que temos de reeducar a alimentação e praticar atividades físicas. E se você não dá conta dessa fórmula mágica, a detratação é uma certeza, somos taxados de sedentários, preguiçosos, acomodados. Provavelmente Mary Burke jamais verá esse vídeo, até porque ele está em português, mas eu direciono o trecho a seguir principalmente para ela. A autoaceitação não é o vilão aqui, Mary. A reação à falha é. Não esperem mudanças substanciais enquanto o processo não contemplar o ponto certo. Nessas odisseias modernas, eu já passei por uma nutricionista que me disse que se eu não emagrecesse, eu nem precisava voltar para a próxima consulta. Já encontrei interesses amorosos que disseram, cara a cara, afirmando que eu não era seu tipo ou não era atraente. Mas também já encontrei pessoas que mostraram um caminho contrário, da aceitação. E eu sou muito grato a cada uma dessas pessoas. Eu me olho no espelho e meu reflexo me responde com desapontamento. Eu tenho consciência que a comida para mim hoje está num lugar de conforto e é um vício, onde eu acabo com todas as mágoas, principalmente as que são causadas por conta dela. E esse infelizmente é um ciclo que exige mais que uma simples receita pronta. Sou e estou saudável apesar de enfrentar meus próprios monstros. Tenho dificuldade para respirar, algumas dores no joelho, e são fatores que poderiam melhorar com a eliminação de peso. Talvez eu possa voltar a dançar, praticar vôlei, ou talvez não. Eu assumo que as minhas referências e motivações talvez não sejam as mais adequadas, mas eu quero mudar. Não por você, mas para finalmente me sentir bem na minha pele. Independente de qualquer coisa, acreditar que há beleza, aquela que Platão pregou. Ou senão, qual seria o sentido de tudo isso aqui?